vamos resolver a primeira questão da apostila dos aulões, certo? Algumas questões não foram resolvidas na aula e eu vou tentar aqui resolver todas. Então, aguardem mais vídeos. Então vamos lá. A construção de um barco de papel com folha quadrada consiste inicialmente em dobrar as pontas ao centro do papel, conforme a figura abaixo. Os triângulos destacados na segunda etapa, é essa aqui, da figura, classificados em lados e ângulos, respectivamente. Então vamos lá. Aqui a gente tem a figura, o papel original, né? Que é o papel que vai ser dobrado. E ele foi dobrado dessa maneira aqui, ok? E ele quer saber esses triângulos aqui, ó, quais são os ângulos dele. Então vamos lá, vamos prestar atenção que é uma questão bem simples, praticamente uma questão teórica e funciona da seguinte maneira. Se você tem aqui uma folha de papel, você passou um traço no meio aqui, ó, dobrou aqui no meio, dobrou aqui no outro e tentou dobrar nesse sentido aqui. Quando você dobrou nesse sentido aqui, percebam que quando você faz esse vinco, essa marca aqui, esses ângulos aqui, ó, serão 90 graus. Então, obviamente, aqui será 90 graus. Só que se você parar para observar também, a distância que tem, isso aqui vai ser o centro do papel. Então a distância que você vai ter daqui para aqui é a mesma que você vai ter daqui para aqui. Então se eu tenho esse tamanho igual a esse, então esse triângulo ele é isósceles. O que é um triângulo isósceles? Triângulo que tem pelo menos dois lados com o mesmo tamanho. Então ele é um triângulo isósceles, certo? Porque ele tem dois lados com o mesmo tamanho e ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então também é um triângulo retângulo. Voltando lá à pergunta, né? Quanto aos lados e aos lados ele é o quê? Ele é isósceles. Pelo menos dois lados iguais. E quanto aos ângulos, ele é retângulo, certo? Só para refrescar a cabeça aqui, ó, em relação aos lados, ele pode ser equilátero, certo? Ele pode ser isósceles e ele pode ser escaleno. Equilátero, ele tem os três lados com a mesma medida. Isósceles, ele tem que ter pelo menos dois lados com a mesma medida. E escaleno, ele tem os três lados de tamanhos diferentes. Enquanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, onde os três ângulos do triângulo vai ficar entre 0 e 90 graus. Ele pode ser chamado também de retângulo, onde um ângulo tem 90 graus. E também ele pode ser obtusângulo, onde um ângulo vai ser maior do que 90, ou seja, ele vai ficar entre 90 e 180. E nesse caso aqui, ele tem um ângulo reto, ele é retângulo, e tem pelo menos dois lados iguais, ele é isósceles. Então, como ele quer respectivamente na ordem que aparece, lado vai ser isósceles, ângulo, retângulo. Então, isósceles e retângulo, letra C. Ok? Tranquilo? É questão simples, né? Passei muito tempo para explicar porque eu fui lembrar da teoria, mas é uma questão bem simples de resolver.